Amém. Igreja, antes de dizer a passagem que eu vou pregar, quero dizer que eu quero agradecer a Deus, por mais um início de ano, e agradecer ao pastor e a Deus pela oportunidade de estar abrindo, o círculo de oração e estar sendo o pregador do primeiro culto do ano. E vocês veem como Deus é. A obreira Roberta, ela trouxe exatamente a combinação, o complemento da palavra que eu vou trazer nesta noite. Eu peço à igreja que abram as Bíblias no Salmo 23. Salmo 23. E, de acordo com o que vocês forem abrir na Bíblia, eu peço para aqueles que puderem ficarem de pé em reverência à palavra do Senhor. Salmo 23, versículo 1, do 1 ao 2, que diz o seguinte: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me sobre as águas tranquilas. Amém. Podem se sentar, irmãos. Irmãos, eu vou explicar essa passagem lá por partes. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele quis dizer que nada me faltará. Ele não fala só sobre bens materiais, sobre saúde, mas ele também quer dizer que Deus é tudo que a gente tem, tudo que a gente precisa. E eu peço aos irmãos que também abram as Bíblias lá em João 14, 8. João capítulo 14, versículo 8. Se alguém puder ler, eu agradeço. Senhor, mostra-nos, ó Pai, o que nos falta. Obrigado, pastor. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta. Essa palavra, essa passagem, ela teologicamente estudada, ela também significa Senhor. Deus, se Deus é tudo o que temos tudo o que precisamos. Se Deus é tudo o que temos, nós temos tudo o que precisamos, e as demais coisas Ele vai acrescentar na nossa vida. E essa palavra eu trouxe ela para nos preparar para o ano de 2026, porque o ano está se iniciando e eu creio que, além de muitas coisas boas, também vão vir muitas coisas que vão tentar nos derrubar. E o que eu quero dizer é que nesta noite nós temos que aprender, a confiar em Deus e entregar tudo nas mãos dele, E eu trouxe aqui também uma palavra que diz o seguinte, que Deus ele nos leva para caminhar, sobre as águas tranquilas. Quando todo mundo parece agitado, quando o mundo ao redor parece agitado e tudo aquilo vem tentar nos derrubar, Deus ele sempre vai estar do nosso lado para nos dar a mão, para nos levantar e nos levar para caminhar sobre águas tranquilas. E a gente tem que aprender, a gente tem que cada dia mais colocar na nossa mente que Deus é a primeira coisa que a gente tem que confiar na nossa vida. Porque eu vejo muitas vezes pessoas que estão lá fora confiando mais, entregando mais nas mãos de Deus do que nós que somos crentes. A gente não pode ser crente só de YouTube, só crente de Instagram, de WhatsApp, que posta uma foto na igreja com uma musiquinha, um louvor e fica dizendo que é crente, mas lá fora a gente tem que entregar nas mãos de Deus tudo aquilo que está acontecendo. Aí imagine só, começa uma afronta na sua vida e assim que começa, quando começa a te afetar, você esquece que o seu Deus é o maior de todos. Você esquece que o seu Deus existe e esquece que Ele está contigo em todos os momentos. E isso não pode acontecer, porque se a gente é crente, a gente tem que acreditar primeiramente nele e entregar tudo a Ele. E isso é uma coisa que está acontecendo muito, a gente esquecer de Deus em momentos difíceis. E a gente tem que lembrar dele, a gente tem que entregar nas mãos dele. Onde já se viu um crente não aceitar, não acreditar no próprio Deus, Nunca vi isso. Nem as pessoas de outras religiões deixam de acreditar nas coisas que elas acreditam, nos deuses dele. E a gente vai deixar de acreditar no nosso Deus? Então cada dia mais eu quero dizer que nós vamos meditar em Deus, vamos pedir ao Senhor que nos leve
a caminhar nas águas tranquilas, né? Porque o descanso em meio às lutas é quando, igual eu disse, o pastor nos guia sobre as águas tranquilas. O pastor, ele nos leva, ele nos conhece, ele sabe onde nos levar, sabe como nos confortar, ele sabe como trazer uma tranquilidade para a nossa vida. E é ele que tem a resposta e a solução, né, de tudo aquilo que vai vir para tentar nos derrubar. Porque o inimigo, ele se levantou ontem, se levantou hoje e vai se levantar amanhã. Né? Isso é verdade, eu não estou mentindo, não é heresia. Ele vai se levantar, ele vai tentar te derrubar, mas ele vai cair por terra em nome de Jesus. O inimigo vai se levantar contra a sua família, contra você, mas se a gente estiver em oração, com o joelho no chão, acabou para ele. Porque um crente em oração é mais forte do que 1000 demônios em pé. E a gente tem que deixar, como eu já preguei aqui uma vez, a carne também não pode prevalecer, porque a carne é o que faz a gente esquecer, né? É o que faz a gente não lembrar, às vezes a gente se levantar, a gente já se levanta reclamando de tudo e esquece que Deus já começou tendo piedade de nós, tendo uma misericórdia de nós. Obrigado, pastor. Uma misericórdia de nós, só de nos dar a vida, só de nos dar o fôlego. Então, as batalhas que vêm, tem um louvor que diz isso, nem sempre são para nos derrubar. Às vezes é para nos deixar mais acordados, nos deixar mais ligados no que está acontecendo. E a gente não tem que olhar para frente, para o lado, para trás, para o lado, para o outro. A gente tem que olhar para Deus, a gente tem que olhar para Jesus, que é que tem a chave para nos levar para o refúgio da nossa vida, nos levar para onde nós vamos descansar e dormir, porque o pastor diz isso sempre aqui. Não tem sensação melhor do que você colocar sua cabeça no travesseiro e dormir bem, sabendo que você está protegido por Deus. Né? Porque o inimigo, ele não pode tocar em você quando Deus, ele manda anjos para tocar ao seu redor, ao redor da sua casa, ao redor da sua família. Para onde você vai, tem anjo contigo para te defender. E os anjos de Deus, o arcanjo Miguel, os querubins, os serafins, eles vão sempre estar com você, que Deus vai mandar, porque um servo de Deus, uma serva de Deus é quem carrega a unção, quem tem que estar sendo protegido mais e mais e mais por Ele, somos nós, e Ele vai nos proteger cada dia mais, Ele vai proteger nós e nos livrar do mal, do laço do passarinheiro, né? Então, o que eu quero dizer realmente é isso, é que a gente tem que cada dia mais aprender a confiar mais no Senhor, né? Dar a nossa mão, olhar para Ele e falar: Deus, eu estou aqui e o que eu quero, o que eu confio é em Ti, Pai. Então, me leve para caminhar em águas tranquilas e me leve para esquecer todos aqueles problemas que eu deixei em casa, porque muitas das vezes já aconteceu comigo e eu creio que aconteça com muitas pessoas aqui. É sair para trabalhar, para ir para a escola, para ir fazer alguma coisa, ficar pensando no trabalho que deixou em casa, ficar pensando no problema que deixou em casa, naquela calúnia que a pessoa fez contra você, em tudo aquilo que está tentando te derrubar. Mas você tem que esquecer isso e lembrar que o seu Deus é quem pode fazer tudo isso por terra. Então, a conclusão dessa palavra que eu trouxe é em Mateus 11:28, que diz: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, tudo o que eu disse é Bíblia. É Bíblia. Se a gente está cansado ou não, está cansado ou não, mas principalmente quando está cansado, a gente tem que lembrar que Deus, ele vai nos dar o alívio. Deus, ele vai estar ali conosco, ele sempre vai estar do nosso lado. Tem muitas vezes que a gente não vê isso. Tem muitas vezes que a gente acaba não enxergando ele, mas ele é quem está do nosso lado cada dia mais, cada minuto, e está ali para nos ajudar, para nos orientar, porque tudo aquilo que vocês querem, que vocês procuram, vocês acham nele e aqui na palavra dele. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de uma palavra que nos confronte. Mas a palavra de Deus, ela não vem só para confrontar. A palavra de Deus, ela também vem para confortar, ensinar e nos preparar. Então, tudo isso está aqui. Ó. Não tem outra chave. Não tem. Isso aqui. Isso aqui foi o que Deus deixou para a gente. É igual uma coisa que eu já vi, uma pessoa disse assim, que Deus criou o jogo e deu o manual para a gente vencer. Aleluia! Ou seja, tudo está aqui. Tudo está aqui e muitas das vezes a gente esquece disso. Porque eu não vou mentir, já aconteceu comigo. De chegar ao recesso ou algo assim, um fim de semana, e eu esquecer da Bíblia. Porque estou descarregado, né? Esquecer da Bíblia, esquecer de orar, esquecer de Deus.
esquecer de pregar a palavra, de levar a palavra para a minha comunidade, para os meus amigos, para a minha escola, para o trabalho. Muitas vezes eu esqueço isso. E isso acaba não enfraquecendo aqueles que precisam da palavra, mas também me enfraquece. Quando eu esqueço de orar, eu estou perdendo meu contato com o meu Pai. Isso não pode acontecer. É Ele quem me dá força para viver, para respirar, para trabalhar, para estudar, para fazer o que for. Quem me dá força é Ele, quem dá a permissão é Ele. Então, um hábito que a gente também tem que criar é todos os dias acordar e agradecer pelo aquele dia. Ao invés de murmurar sobre o problema que você tem que se lembrar da parte boa da vida. A parte boa da vida é você ter um Deus que cuida de você. É você ter um Deus que está com você sempre. Isso não pode ser esquecido, isso não pode ser algo que foi deixado para trás. Porque não é só comigo, eu já vi outras pessoas fazendo isso, esquecendo de Deus. E no momento que eu queria a minha bicicleta, eu tentei fazer do meu jeito. E deu errado. Mas quando eu entreguei na mão dele, ele me deu mais do que eu imaginava. Isso é um testemunho. É um testemunho que eu posso contar. Isso vai impulsionar as outras pessoas a entregar nas mãos de Deus tudo o que eles querem. Não é isso? Então, a palavra que eu quero trazer nesta noite é essa, que a gente tem que aprender a cada dia mais, confiar mais no Senhor. Confiar mais, entregar mais a Ele. Porque se Ele é o Criador, Ele é quem manda em tudo, é Ele quem vai livrar você do problema. E muitas das vezes você pensa que não. Mas tem problemas que você não vê, livramentos que você não vê, mas que Deus te dá. Cada dia mais. Fazer igual o pastor. Irmão Jadson. Beba água. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a palavra que eu trouxe, ela não foi tão longa. Eu também estou aprendendo, né? Mas o que eu queria ser era realmente direto, né? Que a gente tem que cada dia mais aprender a confiar mais no Senhor, entregar tudo nas mãos dele, porque Ele é quem tem a chave para tudo. Ele é quem tem a chave para nos livrar das doenças, dos problemas, da vida financeira que está ruim. Ele é quem tem tudo de bom que pode te dar Ele. E tudo de bom que eu digo não é bem material, não é o fôlego que a gente respira, como o louvor já falou aqui. Tudo de bom que Ele tem para nos dar é a presença dEle. O principal é a presença dEle, a unção que Ele nos dá, já é tudo que a gente tem, né? Isso é importante demais, é muito gratificante você ser um servo de Deus e pensar assim: poxa, eu sou uma pessoa privilegiada. Cada dia mais eu peco, mas Deus não deixa de me proteger, não deixa de me dar livramento. E às vezes acontece alguma coisa, por exemplo, eu vou desviar o caminho vindo para casa de bicicleta e o pneu fura. Aí eu reclamo, murmuro com Deus. Mas se eu fosse pelo outro lado, eu poderia ter sofrido um acidente. E a gente não enxerga isso. Então eu já tomei o hábito de cada dia mais, independente do que estiver acontecendo, eu entregar nas mãos dele e agradecer. Pai, eu sei que o Senhor, todas as escolhas do Senhor é para o meu bem. Então se isso aconteceu, é porque algo pior poderia ter acontecido. Então que o Senhor tome conta de mim, tome conta daqueles que também estão lutando contra o Senhor, mas que o Senhor os perdoe. A gente tem que aprender a orar contra não, tá repreendido. Orar a favor dos nossos inimigos, orar aos nossos amigos, à nossa família. Às vezes a gente ora só pra gente mesmo. Eu já fiquei assim: meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu fui lá e fiz outra oração, porque a oração não quer demais, né? Então, igreja, o que eu quero deixar essa palavra nesta noite, quero agradecer ao Senhor, ao pastor, aos meus pastores pela minha oportunidade de estar abrindo esse círculo de oração, estar fazendo o início, né, a abertura desse ano. Mais uma vez o pastor está me dando uma oportunidade de pregar, e eu creio que cada vez mais que ele for me dando a oportunidade, eu vou trazendo uma palavra melhor, uma palavra que impacte mais. Não para me vangloriar, mas sim para crescer o nome do Senhor e para a gente diminuir. Eu agradeço a minha oportunidade.